E aí pessoal, o Capitão Nigiri se apresentando para mais um vídeo, dessa vez o segundo do mês de setembro com as minhas leituras. O vídeo deu uma atrasadinha, bom, vocês viram que não foi um mês muito fácil pra loja, né, muitos problemas pra resolver, mas ainda bem que já tá tudo sendo normalizado. Bom, vocês ainda devem estar aproveitando muito do vídeo do unboxing que eu postei essa semana. Nessa segunda dezena do mês de setembro eu comecei com Ore Monogatari, que foi um título que me surpreendeu bastante e ele é extremamente divertido. Como eu falei na análise do primeiro volume, esse personagem aqui, Gurilão Takeo, ele tem um carisma assim muito forte, ele tem um senso de justiça muito bacana. E aí no segundo volume, ele descobre que é o aniversário da namorada dele, yes! E aí o que vai acontecer? Ele meio que vai fazer um plano para que seja um dia muito especial para eles e tudo mais. Você se diverte muito com o empenho dele, né? Na verdade, com o empenho dele em qualquer coisa, ele se empenha para fazer todo tipo de coisa. Ele também vai ser chamado para participar de um torneio de judô, isso mesmo. Na verdade, aqui no segundo volume você vai ver diversas facetas do nosso personagem Takeo. Você vai ver ele salvando galera de incêndio, ajudando o time de judô a participar de um torneio, ele planejando o aniversário da namorada dele, e você percebe como ele é um cara extremamente especial e como ele, digamos que é injustiçado por ter essa aparência dele, né? As pessoas meio que têm medo de se aproximar dele por conta desse tamanho todo dele. E aí você vê como ele é um personagem extremamente injustiçado só por conta da aparência dele. Esse mangá fala muito desse preconceito das pessoas a partir da imagem, a partir do físico, né, do que eles não estão acostumados. Aliás, né, não é todo dia que a gente vê um cara desse tamanho no Japão. É muito bacana, Ore Monogatari deixa uma mensagem extremamente simples, mas muito bonitinha, e é uma mensagem que ainda não entrou na cabeça da galera, sabe, que é o julgamento a partir das imagens, sabe, e aí nesse segundo volume já deixa bem explícito que esse mangá vai falar exatamente disso. Destaque nesse segundo volume para cenas de amizade dele com o melhor amigo dele, o Suna. Tem uma galera aí que tá discutindo a respeito do bromance deles, que às vezes não parece só um bromance, que às vezes é um bromance, é amizade, não é amizade e tudo mais. Eu vi esse debate num grupo de leitores de mangá e eu queria saber qual a opinião de vocês a respeito das cenas de amizade do Suna e do Takeo. Será que as autoras realmente querem que pareça alguma coisa? E aí, o que vocês acham? Eu tô super empolgado com Ore Monogatari, eu me divirto demais com os extremismos do Takeo. Tem uma cena aqui que ele tá ajudando a mãe dele a passar roupa e ele serve de tábua, literalmente. Ele deita, ele faz uma cama de gato e ela passa a roupa em cima dele. É sensacional esse mangá aqui, gente. Não tem como não se afeiçoar ao personagem Takeo. Não tem como não querer ser amigo dele. Ore Monogatari ainda estou indicando pra vocês. Não vejo a hora de chegar ao terceiro volume, o segundo volume e o primeiro. Deixa eu conferir aqui. Cadê? Tem algum canto aqui nesse estoque, mudou de lugar, caramba. Enfim, eles estão disponíveis na loja do Capitão, corre lá e faça o pedido de vocês. Depois, gente, foi a vez do meu queridinho Knights of Sidonia, volume 6. E yes! Gente, neste volume, aquele mistério que eu estava falando, lembra que eu falei que o Kunato tava com um plano aí meio debaixo dos panos e tudo mais, que não dava pra saber muito bem o que ele tava tentando, mas que era muito perigoso. Enfim, finalmente ele vai mostrar o que ele está fazendo, o que ele está planejando. E esse plano parece, na verdade, tem uma relação com alguns experimentos realizados no passado de Sidonia pelo Ochiai. O Ochiai, ele foi um piloto de guardião, que ele foi muito famoso e tudo mais porque ele fez diversas descobertas a respeito dos Gaunas. E esse Ochiai, ele fez um experimento que botou a vida de Sidonia em risco. E aí o Kunato, ele meio que retoma esses experimentos. E, gente, vocês podem esperar um baita de um plot twist, sabe? Plot twist por quê? Porque quando ele mostra o plano dele, você fica meio confuso. Você fala, ué, mas ele quer ajudar, ele quer atrapalhar, o que ele tá tentando fazer com isso daí? Porque é uma coisa muito difícil de você decifrar, sabe? Obviamente não tá muito claro, ok, né? Foi muito legal o autor ter deixado essa dúvida na nossa cabeça, porque realmente não dá pra entender qual é o real plano do cara, se ele está contra Sidonia, a favor de Sidonia e tudo mais. Mas chegou numa parte que eu estava curtindo muito na animação, até aquele fanservice chato pra cacete lá, que só atrapalhou a história de Sidonia. Mas enfim, ele chegou numa parte que eu tava muito interessado. Eu queria muito que chegasse nessa parte, porque vai aparecer uma personagem que eu gosto muito. Enfim, Sidonia está, nota 1000, gente. Vocês precisam ler isso aqui, porque tá sensacional. A capa também tá muito bonita. Eu gostei bastante do tom de azul, óbvio, né? Eu que sou fãzaço de azul. Gostei muito da capa. Eu só tenho que rasgar cedo pra esse mangá aqui, viu, gente? Eu tô ali acompanhando assiduamente. É o primeiro que eu leio quando chega dos lançamentos do mês. Lembrando que Knights of Sidonia tem alguns... Aqui, ó. Ainda tem o volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem todos os volumes ainda disponíveis na loja do Capitão para vocês realizarem o pedido de vocês e completarem a coleção. Agora, gente,
eu vou falar de Blade Volume 5. Meu Deus do céu, que seinen sensacional! Sério, gente, eu tô super indicando pra todo mundo que eu conheço. Blade tava um pouquinho na corda bamba comigo, porque eu não tava vendo a trama engatar muito bem, sabe? Eu tava vendo que ele tava um pouco perdido, sabe? Eu tava me ganhando muito nas lutas, tava me ganhando muito no traço, no cenário, sabe? Porque eu gosto muito de histórias de época do Japão. Então, assim, eu sou, como dizem, eu sou putinha barata pra esse tipo de história, sabe? Mas no volume 5, gente, a coisa tomou um rumo sério, muito sério. Aqui neste volume nós vamos ter uma ênfase na Hyaku, que é aquela moça loira que trabalhava junto com um grupo de assassinos. Esse grupo meio que trabalhou junto com o Manji em busca do Anotsu, só que aí rolaram algumas tretas, tivemos alguns desentendimentos nos volumes anteriores, e agora a gente vai ter uma ênfase, vai ter um flashback contando como é que foi o passado dela e tudo mais. E, gente, essa menina ela vai sofrer tanto, mas tanto nesse volume. Eu fiquei extremamente perturbado com as cenas que eu vi aqui nesse quinto volume. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Foram cenas bem fortes, foram cenas assim, mas que colaboraram muito pra trama, porque a gente tá falando de uma história de assassinos. E então não me surpreende ter esse tipo de cena, não reprovo, muito pelo contrário, eu tiro o chapéu porque eu acho que o autor tem que ser muito corajoso pra colocar esse tipo de cena numa história, correr o risco, obviamente, de ser criticado, mas ao mesmo tempo deixar bem claro, isso aqui é uma história de assassinos. Então existe isso, sabe? Isso existe, é uma realidade. Foi uma realidade e ainda é uma realidade. Então tirei o chapéu pra Blade nesse quesito. Gente, as lutas aqui, uau! Como sempre, extremamente sanguinárias. Vocês precisam ver como o Blade não tem limites. Ele tem uma ponta de fantasia, sabe? Ao contrário de Vagabond, por exemplo. Ele é uma história de samurais e tudo mais, ele tem uma beleza poética muito bonita, que histórias de samurai costumam ser bem poetizadas, mas ao mesmo tempo ele tem uma pontinha mais fantasiosa, assim, sabe? Porque são caras, assim, sangue no zóio, é uma galerinha que faz de tudo pra matar o adversário. Outra coisa que eu também tô percebendo aqui neste quinto volume, o Anotsu, né, que é o vilãozão da história, que inclusive é esse aqui da capa, ele vai receber uma proposta do Shogunato, uma espécie de parceria, pra que ele lidere alguns samurais, né? Pra que ele treine alguns samurais. E aí você fica um pouco confuso, por que o Shogunato quer um acordo com um grupo de assassinos marginalizados, e aí tem um outro grupo de assassinos que também tá atrás do Anotsu. E aí você percebe que tem uma trama meio política surgindo, engatando, sabe? Foi aí que eu fiquei 100% engamado em Blade, porque era só esse ponto que faltava pra mim. Uma trama, ó, engatar ali bonitinho. Então agora, gente, já era, Blade me conquistou, eu vou acompanhar isso aqui até o último volume, porque o quinto volume, sério, me ganhou muito fácil mesmo. Eu acho que quem estava na dúvida a respeito de Blade, dê mais uma chance lendo o quinto volume, porque vocês vão se surpreender com o rumo que a história está levando. Assim também tivemos uma morte, poxa vida. Tivemos uma morte que eu fiquei bem triste, porque como eu falei antes, eu gosto de personagens lado B, personagens mais bem coadjuvantes, e era um personagem que eu não queria que morresse, eu queria ver ele se dando bem, sabe? Mas estamos falando de Blade, ninguém se dá bem nessa história. Os volumes 2, 3 e 5 de Blade estão disponíveis na loja do Capitão, teremos reposição na semana que vem, então aguarde para completar a coleção de vocês. Agora, minha galera, eu vou rasgar seda novamente, mais uma vez campeão de destaques aqui do nosso vídeo de leituras. Estou falando de Vagabond. É claro, gente, não que Blade não tenha sido bom, Blade foi ótimo, mas Vagabond foi um dos volumes, foi o mangá mais bonito que eu li esse mês, o volume 7 de Vagabond. É muito curioso você ver os comentários das pessoas a respeito de Vagabond nos grupos, porque você percebe que, é claro que as pessoas têm o direito de não gostar do título, obviamente, cada um gosta do que realmente gosta, mas em muitos comentários eu vejo como Vagabond ainda não é compreendido pela galera, como Vagabond ainda apresenta coisas que o pessoal não consegue pegar, sabe? Vagabond é um mangá de samurais totalmente diferente de Blade, porque ele não trata unicamente de lutas, de guerras e tudo mais. Ele trata, primeiramente, acima de tudo, sobre o crescimento de uma pessoa, o crescimento de um homem no meio dessa cena, né, de violência. Então, gente, vocês lembram que o nosso querido Takezo, ele estava, na verdade, Miyamoto Musashi agora, deixa eu corrigir, ele teve uma treta com esse carequinha aqui, que é o Inshun, e ele foi derrotado feio, ele tomou um pau desse cara. E ele meio que criou medo desse Inshun, ele levou um susto, sabe? Tipo, putz, esse cara é muito forte, tô ferrado, como é que eu vou enfrentar ele e tudo mais? Então ele passou um tempo treinando
treinando pra voltar pra uma revanche contra o Inshu. E, gente, quando finalmente chega o momento da luta deles, da revanche do Takezo, do Miyamoto Musashi, meu Deus, não esquece isso. E quando ele tem a chance de vingança, você percebe que Vagabond é um mangá muito, mas muito original. Porque a luta acontece, mas não acontece. É uma luta psicológica, é uma luta muito instintiva, sabe? Eles ficam parados o mangá inteiro. Exatamente, eles ficam parados. 90% do mangá, eles ficam se encarando. Eles não saem na mão. E o Takehiko Inoue, ele conseguiu retratar isso de uma maneira. Ele usa elementos da natureza que estão assim ao redor deles pra expressar um clima mais tenso, sabe? Por exemplo, teve uma cena aqui nesse volume que eu falei: pronto, Vagabond tem o meu coração pro resto da vida. Eu te amo, Takehiko Inoue. Você é incrível no que você faz. Que é uma fala de um personagem aqui, de um mestre muito poderoso, que é uma fala muito interessante para outros dois personagens mais jovens e tudo mais. Ele tá dando um ensinamento pros caras, se liguem. Ele fala: vencer o meu adversário com a minha força e habilidade. Será apenas para isso que a arte da espada existe? A espada para a qual dedicamos toda a nossa existência é tão pequena assim? A minha espada está em harmonia com o universo. Quando eu li essa frase, eu falei: pronto, acabou, já era. Vou casar com esse cara, porque é sensacional. É uma coisa que você pode trazer pra vida de vocês, gente. Por favor, peguem essas frases de Vagabond e apliquem na vida de vocês. Vocês só têm a aprender a ganhar com esse tipo de coisa. E aí, na orelha aqui de Vagabond, volume 7, tem alguns comentários do Takehiko Inoue que eu também postei no meu Instagram, porque, enfim, foi a cereja do bolo. Ele diz assim: eu era um devorador de mangás na minha infância. Como me tornei profissional, é certo que a memória das inúmeras obras que li com tanta voracidade faz parte de mim até hoje, da mesma forma que o meu sangue e a minha carne. No momento em que eu esquecer o respeito que sinto por aqueles que me antecederam, perderei o meu próprio valor. Não estamos sozinhos neste mundo, estamos todos ligados, com certeza. Takehiko Inoue. Então assim, eu acho um pouco triste as pessoas falarem que Vagabond é um mangá muito parado e por isso não vale a pena colecionar. Sério, isso sim é triste. Então você, meu caro, que está largando Vagabond, pense mais uma vez. Essas foram as minhas leituras da segunda dezena do mês de setembro. Nós tivemos Oremonogatari volume 2, Knights of Sidonia volume 6, Blade volume 5 e Vagabond volume 7. Todos esses títulos estão disponíveis na loja do Capitão para vocês completarem as coleções de vocês, ok? Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo.